Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Consolador, aquele que dá sabedoria, conhecimento, temor, aquele que é o Espírito do Senhor, venha iluminar os seus pensamentos, suas ideias, seu entendimento, enfim, fazer com que você entenda a sua palavra e venha obedecê-la. Antes de nós continuarmos aqui, deixa eu tirar aquelas pessoas que você já conhece, indigestas, que querem chamar a atenção, então vamos tirar ela daqui. Muito bem. Então vamos agora trabalhar. Vamos raciocinar, pensar, usar a nossa capacidade que Deus nos deu para pensar e tirar conclusões e então fazermos a melhor escolha. Eu estava meditando sobre a palavra que o Senhor Jesus enviou para a igreja de Éfeso. São 7 igrejas, mas a primeira igreja, Jesus diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele começa. Primeiro, o Senhor Jesus elogia o trabalho daquela igreja. Ele está falando ao anjo da igreja. Aqui ele está definindo o tipo de cristão, o tipo de cristão que era ou que é a igreja de Éfeso. E com certeza, se você é obreira, obreiro, se você é pastor, se você é bispo, se você é auxiliar, você é membro, você ajuda, você faz a obra de uma forma ou de outra, você contribui com a obra de uma forma ou de outra, você é aquela criatura que prega o evangelho, que anuncia a palavra de Deus. Qualquer que seja o seu trabalho dentro da igreja do Senhor Jesus, então você se encaixa. Nós nos encaixamos em uma das 7 igrejas. Nós estamos enquadrados em uma das 7 igrejas. E a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, não atura os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Quer dizer, em princípio, o Senhor Jesus fala com esse tipo de pessoa, esse personagem, essa criatura que serve, que o serve de uma forma ou de outra, mas o serve. Então ele diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, teu labor, tua paciência, que não podes, digamos, sofrer os maus, quer dizer, manter comunhão com os maus, e puseste à prova até apóstolos, os que se dizem apóstolos, saem por aí falando:
eu sou apóstolo. E não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência. Quer dizer, Jesus falou da paciência aqui 2 vezes. Primeiro, a paciência, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E aqui ele fala, e sofreste, e tens paciência. Paciência, na Bíblia, não é você ficar tolerando o mal, tolerando a injustiça, tolerando o pecado. Não é essa paciência, não. Não é aquela, eles chamam de paciência de Jó. Não, não é isso não. Aqui a paciência, ele está dizendo perseverança. Ele está se referindo à continuidade, à perseverança que a igreja de Éfeso tinha, que esse pastor, esse anjo da igreja de Éfeso tinha. Por favor, dá licença um momentinho. Então, essa paciência aqui refere-se à perseverança. Sofreste, ele diz assim, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, esse personagem aqui, esse anjo, esse trabalhador, esse obreiro, essa obreira, esse pastor, essa pastora, enfim, essa criatura que representa a igreja de Éfeso, que é o anjo da igreja de Éfeso, ele diz assim, sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aí eu fico pensando naqueles maus obreiros, maus pastores, maus bispos, que depois de terem cometido um grave delito, um grave pecado, um pecado que não podia ser tolerado, então eles foram afastados, foram exemplarmente afastados, disciplinarmente afastados por conta da sua conduta errada. Aí eles vão para as redes sociais e começam a jogar pedra na igreja, começam a falar mal dos colegas que antes eram amigos dele, agora estão falando mal. Então, essas pessoas trabalhavam, mas por conta de uma falta, uma falha, foram afastados, que é óbvio. Como que uma pessoa pode servir a Deus no pecado? Como que a pessoa pode ser leal a Deus e ser desleal à sua esposa, ser desleal ao seu marido, infiel, e coisa dessa natureza. Então, Jesus fala aqui, ele primeiro elogia o anjo da igreja, mas depois ele fala uma única coisa. Ele fala assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Poxa, é aquele pastor que chega, poxa, bicho, mas eu já fiz isso, eu trabalhei, eu fui perseverante, eu fui leal, eu fui fiel, enfim, eu sofri, eu quase fui preso, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, eu cheguei a ser preso e tal. Jesus diz, eu conheço tudo isso que você fez, que trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer que
E toda obra que o anjo da igreja de Éfeso fazia não tinha tanta importância assim, porque ele tinha abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Vamos focar aqui o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que significa o primeiro amor? Bom, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros, mas eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, então foi tão glorioso aquele encontro, tão maravilhoso, tão feliz eu fiquei, tão radiante. É algo que a gente não sabe explicar, não tem palavras para exprimir, porque é algo assim indescritível. Só quem teve esse encontro, essa experiência, sabe o que eu estou falando. De qualquer forma, a gente vai falando para dar uma ideia do que significa o primeiro amor. Então, naquele momento, puxa vida, eu fiquei tão radiante, tão feliz, tão feliz, que eu pedi para Jesus: Senhor, eu não quero mais viver, porque eu não quero correr o risco de viver nesse mundo e perder isso que o Senhor acabou de me dar. Eu não quero mais viver. Eu peço que o Senhor tire a minha vida, que eu não quero mais viver. E eu era jovem, tinha 19 anos. Mas Jesus disse não. Ele, obviamente, ele não falou não, ele simplesmente não me tirou a vida. Mas, porque ele me manteve vivo, então nós não tínhamos outra alternativa senão procurar transferir, dar para outras pessoas aquilo que ele acabava de me dar. Então nasceu ali uma fome, uma sede enorme por levar as pessoas àquela salvação. E é assim, quando a gente recebe o Espírito de Deus, é assim que acontece. A gente quer ganhar almas, a gente quer fazer das tripas coração para chegar e trazer outras pessoas para Jesus, porque a gente entende a grandeza da salvação. Ora, essa paixão pelas almas que nasceu ali no meu encontro com Deus, ela nunca morreu, ela nunca cessou, ela nunca se apagou, ela nunca diminuiu. Então, eu fiz muitas bobagens, eu fiz muitas besteiras. Em toda a minha vida eu errei muito, mas errei pensando em acertar. Errei tentando salvar. Errei tentando fazer a obra que o Espírito Santo, que é somente do Espírito Santo. Então eu cometi muitos erros, eu reconheço isso. Mas vai fazer o quê? Passou, eu era juvenil, então Deus não podia esperar coisa melhor de mim. Mas aquela paixão, aquele amor pelas almas, era o primeiro amor que eu estava exprimindo para com o meu Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Ele tem que ser o primeiro em tudo, tudo, primeiro na minha casa, na minha família, na minha vida. Ele tem que ser o primeiro.
Ele tem que ser a razão do meu viver. E por conta disso, a gente não vê dificuldade para abrir mão de tudo que nós temos. Ora, se você tem o primeiro amor, é óbvio que todas as demais coisas são, digamos assim, seculares, são momentâneos. Porque é o primeiro amor que permanece. Então, quando eu vejo, por exemplo, pessoas dentro da igreja, pessoas que fazem parte, assim, da instituição, quando eu vejo essas pessoas lamentando, reclamando com respeito aos dízimos, com respeito a ofertas, com respeito o pastor está pedindo muito, está dando muito envelope, o pastor... Essas palavras de críticas, de censuras, essas palavras que vêm denegrir a obra de Deus. A obra de Deus, quando é feita pelos homens, ela não é perfeita nunca, jamais. Porque aqui Jesus está falando com o anjo da igreja de Éfeso. E ele verificou, ele confere, dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, paciência, você não pode tolerar o pecador, as pessoas pecadoras que querem viver no meio, o joio, né? E você sofreu muito, teve perseverança, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quer dizer, Jesus primeiro elogia, mas ele aqui faz uma séria advertência. Uma advertência que diz respeito ao caráter desse anjo, o anjo da igreja de Éfeso. Você faz tudo isso, ô Éfeso, vamos chamá-lo de Éfeso, o anjo, o pastor, o obreira, Éfeso. Você faz tudo isso, Éfeso, mas você deixou o seu primeiro amor. Lembra daquele primeiro amor? Você lembra quando você chegou na igreja, você chegou abatido, caído, prostrado, desanimado, cheio de doenças, enfermidades, problemas na família, problemas no seu casamento, sem dinheiro, sem nada, sem ira nem beira. Você chegou assim, e pouco a pouco a sua vida foi sendo restaurada, foi sendo construída, etc. Até que um dia você me conheceu, e você me amou, você me abraçou, você se entregou, e você começou então a querer contribuir para que outros também tivessem a mesma experiência que você. Mas, com o tempo, com o passar dos anos, você foi esfriando, você foi deixando o primeiro amor e colocando outras coisas, outras atividades em primeiro lugar. Você foi deixando o seu caráter espiritual e se agarrando ao seu caráter materialista. Você deixou de ter bons olhos para com a obra de Deus e passou a ter maus olhos. Em tudo você vê defeito. Ora, anjo Éfeso, pastor Éfeso, obreiro Éfeso, obreira Éfeso, bispo Éfeso, você deixou o primeiro amor. Quando nós tratamos de primeiro amor, nós não estamos falando aquele primeiro sentimento,
primeira namorada, o primeiro namorado. Não, não, primeiro casamento, não. Nós estamos falando, o primeiro amor quer dizer o que ocupa em primeiro lugar a sua mente, a sua vida, o seu coração. Prioridade total. Então, em tudo que a gente faz, a gente pensa logo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vontade do Senhor para que eu venha realizá-la? Então, quando se trata de dízimos, por exemplo, a gente aprende os dízimos e as ofertas lá no Velho Testamento. O que a gente não entende no Novo Testamento, a gente vai entender lá no Velho Testamento. E aí vem aqueles elementos que dizem assim, mas o dízimo é a lei, era a lei de Moisés, e se esquece que esses elementos se esquecem que Abraão, que não vivia sob a lei, pagou o dízimo, foi dizimista. Entende, minha amiga? E eu não estou falando isso aqui para nós, para que você seja dizimista, não. Se você quiser ser dizimista, amém. Se você não quiser, paciência, o problema é seu. Eu cuido de mim, eu ensino a palavra. Eu ensino a palavra. Quem quiser obedecer, amém, vai ser abençoado. E isso é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus existe. Tem muitas pessoas abençoadas. Por quê? Porque obedecem. Elas não questionam a palavra de Deus. Elas não ficam com maus olhos. Elas não ficam criticando. Não. Elas obedecem. Porque estão vivendo o primeiro amor. E há quem viva o primeiro amor 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas vai chegando o ponto que vai esfriando. Mas há também aqueles que vivem o primeiro amor até hoje. É o meu caso. É o meu caso. Eu falo por mim. Eu tenho o meu Senhor Jesus como o meu primeiro amor. E eu não vou substituí-lo. Eu não vou deixar absolutamente nada ocupar o lugar dele. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Deus exige ser o primeiro em nossas vidas. Isso é de ser dizimista. Você sabia disso? Quando você é dizimista, você está dizendo, a prioridade é meu Senhor. Porque Deus não precisa de dízimo, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de mim, eu que preciso dele. Então, o dízimo é apenas um referencial do nosso relacionamento com Deus. Assim como o primeiro grande mandamento. Você vê o primeiro grande mandamento, o primogênito, que era de Deus, quando nascia o primeiro filho homem numa família de Israel, aquele primeiro filho era consagrado a Deus, era de Deus. Quando nascia um animal, o primeiro animal macho da vaca era de Deus, do bezerro, das ovelhas era de Deus. Sempre foi o primeiro, o dízimo. Isso não é oferta, não tem nada de oferta. O primeiro, você sabe que o primeiro filho, que é a força, né? A primeira força do ser humano, esse era oferecido a Deus. O primeiro azeite que saía lá no lagar, que era colocado no lagar, era o melhor. Então, esse primeiro azeite não se vendia, não se negociava, não se usava, não se emprestava. Aquele azeite, primeira leva de azeite, digamos, a primeira fornada do azeite, era de Deus, era só para ele, mais ninguém. Só para ele. O máximo que o sacerdote podia
usar daquele azeite era sentir o seu aroma. Então, o azeite, primeira amassada, era levada para o sacerdote para manter o tabernáculo aceso, para a consagração, enfim, era para o serviço de Deus, só para o serviço do tabernáculo, e depois veio ser para o serviço do templo que Salomão ergueu. Primeiro, tudo é o primeiro, Deus é o primeiro, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro na vida de cada um de nós. Porque quando Ele deixa de ser o primeiro, Ele já não é mais na nossa vida. Esse que é o problema. Então, quando a pessoa começa a reclamar, a lamentar, puxa, eu tenho que dar o dízimo. Não, você não tem que dar nada. A vida é sua. Você faz com ela o que você quiser. Mas se você considera o Senhor o primeiro na sua vida, então tudo que é primeiro, tudo que é melhor, primeiro é dele. Você oferece para ele. Primeiro é dele. Isso, Deus não come, Deus não usa dinheiro, Deus não usa nada, Deus é espírito. Mas isso significa, simboliza a sua consideração para com ele. Por exemplo, é um exemplo bem fajuto, mas dá para ilustrar melhor. Por exemplo, desde que nós casamos, Esther, eu pelo menos, a Esther ainda tira a aliança, tira a joia, tira qualquer coisa que estiver usando para tomar banho, para dormir, etc. Mas eu não tiro. Eu não tiro duas coisas que eu não ando, é sem relógio e sem a minha aliança. Eu não tiro de jeito nenhum. Eu durmo, eu acordo, eu levanto, eu vou tomar banho, eu vou dormir, qualquer que seja a minha atividade, eu carrego a minha aliança e o relógio do lado. O relógio para ser pontual, para cumprir com a minha palavra. E a aliança é para mostrar que aqui neste mundo, primeiro é minha esposa, primeiro do que minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, netos e seja lá o que mais for, primeiro do que tudo. Então eu tenho um casamento, eu tenho um compromisso com ela, porque esse compromisso representa o compromisso que eu tenho com Deus. Isso se chama lealdade, fidelidade, primeiro amor. Então, essas coisinhas fazem a diferença na vida, na comunhão. Por exemplo, nós temos paz, vivemos em paz, vamos fazer 50 anos no final do ano. Por que somos felizes? Porque nós priorizamos primeiro o Senhor. Ele é o primeiro em nossas vidas. E porque Ele é o primeiro em nossas vidas, então há essa consideração mútua entre nós dois, Esther e eu. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Por quê? Porque neste domingo nós vamos consagrar, ter a festa das primícias. A festa das primícias, dos dízimos. E, obviamente, quem é fiel, leal, sabe o que eu estou falando. Nós vamos ter, digamos assim, lembrar, né? Lembrar a nossa aliança com Deus e vamos ter uma festa, consagração dos dizimistas neste domingo. Então amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto aqui do primeiro amor. O que significa o primeiro amor? Porque apesar de todas as obras do trabalho, da paciência, do sofrimento que o pastor Éfeso, ou a pastora Éfeso, ou o obreiro, a obreira Éfeso, ou quem quer que seja Éfeso, a igreja de Éfeso fez, contudo, ela foi reprovada, recriminada, porque tinha deixado o seu primeiro amor. Pense na sua situação, minha amiga, meu amigo. Se você tem realmente sido fiel ao Senhor Jesus como você era no início da sua jornada com Ele.
Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.